Olá, olá, muito bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um Café com Devocional. E hoje nós vamos estar dando continuidade nessa semana, né, onde nós estamos falando sobre mães, não é verdade? E hoje a nossa mãe, a mãe escolhida aqui, que eu escolhi para estarmos meditando um pouco nessa palavra, foi aquela mãe impaciente, a mãe que é, que tentou dar um jeitinho, né? Aquela mãe que precisava ouvir a voz de Deus, esperar o tempo de Deus, mas ela quis dar aquele jeitinho dela, colocar os carros na frente dos bois, né? Assim que fala, né? Nós estamos falando nessa manhã de quem que nós estamos falando? De Sara, que sim, Sara, a mãe impaciente que aprendeu a ter fé. Sara foi uma mãe em fase muito avançada da sua vida. A Sara, ela foi mãe aos 90 anos de idade, como uma mulher que superou suas adversidades, confiando em Deus, que era fiel às suas promessas, não é verdade? Embora ela fosse estéril, ela creu que poderia, que Deus poderia fazer dela uma grande nação. Mas antes disso acontecer, ela toma algumas decisões, né? Contudo, né, a gente vai ver aqui que houve aí um atrito, ela de primeira ela não ouviu, de primeira ela não entendeu. E através disso nós vamos ver que essas mães, elas não são perfeitas. Assim como eu e você, muitas vezes nós tomamos algumas decisões precipitadas. Não somos perfeitos, né, querido? Então acontece. A gente vê que Sara ficou tão ansiosa e tomou por uma atitude precipitada. Quantas vezes, né? Recorrendo ali à sua escrava, recorrendo à sua serva, né? Agar, para que para ter filhos através dela. Mas não é assim. Às vezes a gente toma umas decisões precipitadas, né? Que não foi Deus que mandou a gente fazer. Mas a gente vai lá e a gente tenta dar aquele jeitinho, né? Mas não tem jeitinho não, com Deus não tem jeitinho não. Se Deus fez a promessa, Ele vai cumprir, só espera. Mas a gente aprende com ela que a gente é um povo precipitado mesmo, a gente é um povo que não espera o tempo de Deus, não é verdade? Na cultura daquele tempo, a esterilidade feminina era considerada uma grande desgraça para a família. E assim sendo, conforme os anos iam se passando, as chances de Sara de poder gerar um filho ia diminuindo, né? Ou seja, ia definhando. E é normal, não é verdade? Até nos dias de hoje, né? E aí a Sara faz o quê? Ela tenta dar aquele jeitinho, dá um jeitinho na situação. Você tá querendo dar um jeitinho aí na tua situação? Faz isso não. Espera o tempo de Deus, espera. Deus já falou com você? Então aguarda, espera no Senhor. A gente vai entender aqui que apesar do deslize de Sara, Sara creu em Deus e ter que Deus poderia fazer o milagre que ela precisava. Ela creu de verdade, ela precisou ter um ato de fé. Deus prometeu e Deus cumpriu. Se Deus promete algo na minha vida, na sua vida, Ele cumpre. E finalmente, depois da amarga experiência, porque ela amargou pela experiência por aquilo que ela se precipitou, Sara reconheceu somente que o Senhor poderia conceder a felicidade de gerar um filho naquela cidade ou naquela idade. Veja que está lá em Gênesis 21, do 6 ao 7. Ela diz assim: E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe hei
Por que lhe dei um filho? Por que lhe dei um filho na sua velhice? Não é? Olha, que alegria, né, Sara? A Sara ali que estava falando assim, ó, todos irão rir comigo, todos irão se alegrar comigo, porque o Senhor, foi o Senhor que gerou. Deus visita Sara, o anjo do Senhor visita Sara, e Sara a sua madre é aberta. Quantas vezes a gente precisa ser visitado pelo Espírito Santo para que o milagre aconteça em nossas vidas? Mas a gente precisa crer que Ele vai nos visitar e a gente precisa realmente crer e colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. O que eu aprendo com essa lição, meu irmão, minha irmã? É que a história de Sara, ela nos mostra que a ansiedade na espera pelo filho pode acarretar graves consequências. Sim, Sara tomou uma decisão por conta própria e quase pôs a sua paz e de toda a sua família em risco. Outras opções são lícitas somente se Deus orienta a fazê-las. O Senhor não precisa da nossa ajudinha, do nosso jeitinho, né, para cumprir seus propósitos. Ele é Deus, no tempo dele ele vai cumprir. Ele não precisa que você ajude ele, não. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o tempo oportuno. Ah, mas não chegou ainda, mas como que demora? Meu Deus do céu! Mas será que eu não vou conseguir? Será que eu não vou chegar lá? Tem tanta coisa acontecendo. Por que será? Por que será que nunca chega a minha vez? Chega a vez de todos. Todo mundo aí tá chegando sua vez e a minha vez não tá chegando. Eu vou dar um jeitinho. Espera, espera. A palavra de hoje para você é: espera no Senhor, confia nele. Espera no Senhor. É assim mesmo, querido. Pela nossa autossuficiência, nós procuramos solucionar os nossos problemas. Ah, gente, buscando alternativas. Você tem buscado alternativas? Em tudo que esteja ao nosso alcance para fazer, a gente vai lá, a gente tenta, a gente faz. Quando apostamos nossa esperança nos recursos disponíveis e não buscamos a direção de Deus, corremos o risco de ver nossos sonhos desfeitos. É verdade, querido. Por isso, nunca tome nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor. Consulte ao Senhor. Senhor, eu devo fazer isso? Porque somente quando Deus for o seu único recurso e a única esperança, você poderá experimentar a graça de depender dele totalmente. Certamente que a ansiedade de Sara perdeu lugar para a fé. A Sara trocou a ansiedade pela fé. Ela começa a se fortalecer no Senhor e juntamente com seu marido Abraão, Sara, em esperança, creu contra a esperança e pôde se alegrar na sua velhice. O filho prometido, o tal como Sara, nós também temos hoje essa oportunidade de confiar em Deus, no seu poder e suficiência. O Senhor está no controle de nossas vidas, o Senhor está no controle da vida de seus filhos e Ele vai cumprir o propósito de acordo com a sua vontade, a vontade dEle.
Sujeite-se a Ele. Sujeite-se ao Senhor pela fé. Troque como Sara fez. Troque a ansiedade pela fé no dia de hoje. Espere descansar no Senhor. E pare de ficar tentando dar ajudinha para Deus, porque Deus não precisa de nenhuma ajudinha, não. Ele é soberano, Ele é onipotente, onipresente. O nosso Deus é único, suficiente, verdadeiro, aquele que pode todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. E nós nos encontramos no próximo Café com Devocional. Um grande beijo para você e tchau, tchau.